Vocês já viram esse símbolo que está aparecendo aqui ao lado? Provavelmente não, mas ele é um selo de procedência holandês que certifica que o produto que está sendo comprado foi produzido sem exploração humana ou mão de obra escrava. E o seu nome e a motivação para a sua criação, vieram de uma obra literária pouquíssimo conhecida por aqui, mas que já foi traduzida para mais de 40 línguas e hoje é considerado o maior clássico da literatura holandesa. É o Max Havelaar de Multatuli. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e E-Books. Se tem uma coisa que todo leitor gosta, e eu não sou diferente, é receber dicas de bons livros de outros leitores. Eu sempre procuro saber mais sobre as indicações, e esse foi bem o caso aqui do Max Havelaar, que me foi indicado por um inscrito aqui do canal, e um livro sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar, mas assim que dei uma pesquisada sobre o tema, imediatamente entrou para a minha lista de leituras. Infelizmente, eu não anotei o nome de quem me indicou, mas se você estiver assistindo, muito obrigado pela indicação. Max Havelaar tem o subtítulo Os Leilões de Café da Companhia Comercial Holandesa. É um romance de 1860 de Multatuli, que é um pseudônimo do autor Eduard Douwes Dekker. Não sei aí se eu estou falando certo, porque eu não sei nada de holandês. E foi um livro que literalmente mudou a história da Holanda. Vejam só o que está registrado na ata de reunião do parlamento holandês, datada de 25 de setembro de 1860. Ultimamente houve uma certa agitação no país provocada por um livro. Este não é o lugar para julgá-lo, nem questionar o seu valor. Mas permita-me observar que esse livro causou na mente de muitos holandeses uma grande preocupação, direi mesmo indignação. E o impacto desse livro foi tanto que levou a uma mudança geral na forma como a Holanda geria suas colônias no Oriente, no século XIX e início do século XX. Sendo considerado uma grande fonte de inspiração para os nacionalistas indonésios, que promoveram o fim do colonialismo holandês e a independência do país após a Segunda Guerra. E não só na Indonésia, mas também em outros países do Oriente e da África. Tanto que muitos o chamam de o livro que matou o colonialismo. Mas antes de entrarmos no livro em si, é necessário uma pequena explicação sobre como funcionava o sistema colonialista holandês, que era bem diferente do português ou do britânico, que são os dois com que estamos mais acostumados. Os governos de Portugal, da Espanha ou da Inglaterra tinham uma política de ocupação, de criação de assentamentos, com funcionários e colonos vindos da corte para estabelecer residência, enquanto os holandeses faziam isso indiretamente, inicialmente através de companhias comerciais e só numa fase posterior através de um controle mais direto da metrópole. Mas essa ocupação tinha um caráter quase exclusivamente exploratório, com um mínimo de interferência na vida do povo local, no sentido de que não haviam colonos ou construções que visavam melhorar a condição da colônia. A Holanda mantinha nas colônias das Índias Orientais um governador geral, e as colônias estavam divididas em províncias, chamadas de residências, que eram governadas por um residente. E a tarefa dele era supervisionar a produção, a coleta de impostos, manter a ordem e, supostamente, zelar pela segurança e bem-estar dos nativos. Mas, de fato, o poder e as ordens eram dadas pelos regentes, que eram chefes locais de alta hierarquia. Então, o governo holandês ficava nos bastidores, apenas usufruindo dos lucros e impondo as políticas econômicas. E por essas políticas, os agricultores de Java eram forçados a cultivar no mínimo 20% do seu terreno com produtos agrícolas que davam lucro na Europa, como o café e o açúcar. E eram obrigados a vendê-los quase de graça para a Companhia Holandesa das Índias Orientais,
que detinha o monopólio de transporte e da venda dos produtos nos Países Baixos, né? E isso com lucros enormes. Então, com esse sistema, os agricultores deixavam de cultivar os itens essenciais para a sua subsistência, como o arroz, né? E isso resultou na população local passando fome numa das regiões mais férteis do mundo. E é interessante que numa cena do livro, um holandês oferece ao outro água de coco, né, para se refrescar, num dia de muito calor, mas o outro rejeita e pede um chá, porque frutas como coco e banana eram só para os nativos, né, não deviam ser consumidos por europeus civilizados. E, além disso, havia uma pesada arrecadação de impostos, em que os fiscais locais ganhavam uma comissão do valor arrecadado. Então não é difícil entender, né, que essas práticas deram origem a um abuso de poder generalizado por parte dos regentes locais, que ficavam absurdamente ricos, vivendo uma vida de luxo e prazeres, mas que resultaram em pobreza e fome generalizada. E tudo isso sob os olhares coniventes dos supervisores holandeses, né, que maquiavam relatórios, distribuíam propinas, arquivavam denúncias e inquéritos, chegavam inclusive a esconder assassinatos sob atestado de óbitos falsos. A situação era tão ruim em alguns locais que famílias inteiras se mudaram de suas aldeias em busca de melhores condições, às vezes enfrentando a nado o mar infestado de tubarões para fugir para outras ilhas. Então, esse livro foi escrito em protesto contra essas políticas, mas foi também uma forma do autor se justificar da sua renúncia do serviço público, que foi motivada justamente por ele se opor a essas práticas. Porque acontece que o autor era ele mesmo integrante desse governo colonial. E foi por conta disso que ele não só tomou conhecimento, como presenciou muitas das práticas irregulares e até criminosas dos governantes locais, né, acobertadas por seus colegas, que ele tentou coibir e pagou um preço alto por isso. Não é à toa que ele adotou o pseudônimo de Multatuli, que em latim significa muito sofrer. E a história do livro começa em Amsterdã, que é narrada pelo Batavus Droogstoppel, que se apresenta como um corretor de café bem-sucedido, né, um homem correto, patriota, religioso, bom marido e pai, um exemplo de cidadão. Mas que, através da sua fala, né, em que ele exalta todas essas virtudes, a gente vai percebendo que ele não passa de uma pessoa presunçosa, hipócrita, intolerante, profundamente racista e muito interesseiro. Então ele se encontra por acaso com um homem que ele chama de Homem do Chale, porque em vez de estar usando um sobretudo decente, está embrulhado em um chale vagabundo. E esse homem se apresenta como um antigo colega de escola que pede a sua ajuda na publicação de alguns escritos dele, né, sobre os mais variados assuntos, porque ele está quase sem recursos e prestes a passar fome. Então ele entrega um embrulho ao Batavus para que ele analise o material e escolha ali o que ele quer que seja publicado. O Batavus dá uma olhada por alto no material do embrulho e descobre alguns artigos relacionados com o cultivo do café. Então ele vê aí a possibilidade de publicar um livro sobre o assunto e ficar famoso. Mas ele não é escritor, né? Na verdade ele abomina a literatura, que acha uma atividade inútil, e encarrega um subordinado seu, o Stern, de fazer o mesmo. Só que o Stern é muito jovem, ele é alemão, né, não conhece a fundo a língua holandesa e, acima de tudo, é um idealista romântico, apaixonado pela poesia do Heinrich Heine e do Lord Byron. Então, será que esse camarada tão sonhador conseguiria escrever sobre um tema de interesse comercial? É a dúvida do Batavus. Mas ele resolve arriscar. E qual não é a sua surpresa quando ele descobre, bem depois, que o texto que o Stern está escrevendo não tem nada a ver com comércio de café, e sim narra a história do Max Havelaar, um ex-funcionário do governo em Java, que entrou em conflito com seus superiores e acabou sendo exonerado.
Então, a partir daí, o livro vai intercalando a história do Drugstopel, do Stern e do Homem do Chale, em Amsterdã, com a do Max Havelaar, em Java, anos antes. O Max Havelaar assume o posto de residente adjunto na província de Lebak, uma das mais pobres de Java, e ele é um homem bastante íntegro, que vai aos poucos tomando ciência dos abusos cometidos ali e suas tentativas de proteger a população nativa da opressão e da exploração, tanto por parte dos colonizadores holandeses quanto dos regentes nativos. E desde a sua chegada ao local, o Max é visto com estranheza, porque ele cumprimenta amigavelmente os nativos, e tanto ele quanto a esposa fazem muitas das tarefas que seriam dos subalternos. Ele também se recusa a aceitar presentes e privilégios, vivendo de maneira frugal e até passando uma certa necessidade, como fica bem exemplificado em uma cena em que ele descobre que os trabalhadores abandonam suas plantações para cuidar dos gramados da residência do regente, enquanto seu filhinho não pode brincar no jardim por causa da grande quantidade de cobras, por conta do mato alto, ou então em um jantar em que ele não tem nada mais para oferecer para as visitas do que couve-flor em conserva. Tudo isso porque, enquanto o regente gasta uma fortuna para sustentar uma vida de luxo e uma família gigantesca. E em determinado momento aqui, ele diz que o poder, os cargos de poder, se assemelha a uma doença intestinal. De início você engole um mosquito, passa mal com isso, mas em breve você estará engolindo sem dificuldades um camelo. Então, se um funcionário público ele aceita uma banana como presente, em breve ele não terá escrúpulos em se apropriar de uma propriedade inteira. Então, essa é a mentalidade do Max Havelaar. E um outro capítulo marcante do livro é a história de Saidja e Adinda. É uma narrativa muito bonita e comovente sobre um casal de jovens apaixonados que se veem separados porque o Saidja perde o seu búfalo, que é necessário para ele trabalhar, como pagamento de impostos, e por isso ele não pode mais trabalhar. Um relato que as elites na Holanda veem apenas como uma lenda local, porque ela desmente todas as narrativas oficiais, de que os colonizadores holandeses são justos, são imparciais. E essa é uma história quase à parte do livro. Ela já foi, inclusive, publicada separadamente como conto ou novela em coletâneas. E foi a primeira obra de um autor holandês que tinha como protagonistas personagens javaneses mostrados como pessoas dignas, com nomes, sentimentos, ideias e sonhos próprios. Esse livro não é de leitura muito simples, principalmente no início. À primeira vista, ele causa uma impressão caótica, São várias narrativas, aparentemente sem conexão, intercaladas aí com digressões, poemas, uma planta de casa, documentos oficiais, cartas, trechos de sermões religiosos, discursos. O livro parece uma grande confusão, mas aos poucos tudo vai se encaixando e acaba formando uma coisa só, mostrando aí toda a capacidade literária do Multatuli. No início a gente se diverte bastante com a narrativa do Drugstopel, que é muito irônica, mas à medida que nós avançamos na leitura, vai ficando cada vez mais claro que a retórica dele é cheia de ideias preconceituosas, justificativas absurdas, para sua indiferença diante das irregularidades que ele toma conhecimento. Ele alega, por exemplo, que a cotação do café na bolsa, ou quem é menos pior para um cargo, o candidato A ou o candidato B, são questões muito mais importantes do que as condições de nativos do outro lado do mundo. E nós vemos como essas ideias estavam difundidas e eram reforçadas na cabeça do povo, até mesmo pelos religiosos, como o discurso de um pastor que prega
que se os nativos são pobres e estão passando por esse sofrimento, é porque são pagãos. Então essa é a vontade de Deus, então não há nada a fazer. É um discurso revoltante. Então, é ao mesmo tempo que nós vamos antipatizando com o Drugstopel, vai aumentando também a nossa simpatia pelo Ravelar. Até que as duas histórias vão se confundindo, os narradores vão se tornando menos ficcionais e, no final, o próprio autor do livro assume a narrativa e denuncia abertamente essas políticas coloniais em um apelo, ao próprio rei da Holanda para que ele assuma a responsabilidade por essa corrupção imoral do seu sistema colonial e intervenha em nome dos seus súditos indonésios. E uma outra característica interessante desse livro é que, ao contrário de outros livros da época, que usavam manuscritos ou outros documentos supostamente fidedignos para dar um ar de verdade à história, aqui é o contrário. Os manuscritos do Max Havelaar são lidos como ficcionais, mas acabam se revelando documentos reais coletados pelo autor quando exerceu seu cargo em Java. E a história da publicação do livro também não foi nada fácil. Após a sua exoneração do serviço público, cheio de dívidas, o Multatuli levava uma vida errante, em péssimas condições, até que resolveu arriscar uma última cartada e escreveu o Max Havelaar em 5 semanas, já prevendo que seria um livro que daria o que falar, como ele disse numa carta para a esposa. Minha querida, terminei o livro. O que achas? Só me falta passar tudo a limpo, mas o livro está concluído. E te garanto que vai causar polêmica. Será como um trovão que irá abalar o país. Isso eu te prometo. Mas o editor dele, com medo da repercussão, fez várias alterações no texto, excluiu alguns trechos, suavizou outros, e o livro que resultou disso, publicado em 1860, apesar de ainda assim ter causado furor, estava bem aquém do que o autor desejava, mas ele não podia fazer nada. Só em 1875, quando ele recuperou os direitos da obra, é que o autor revisou o texto e incluiu muitas e extensas notas explicativas. E são muitas mesmo, algumas até ocupando mais espaço de página do que o texto. Aqui, por exemplo. Isso aqui tudo é a nota. E tem vários exemplos assim. Essa edição aqui é da editora Ainê, tem 588 páginas, é um livro pequeno, não chega a ser de bolso, mas é bem menor que o tamanho normal. A edição é simples, com tradução direta do holandês pelo Daniel Dago, tem um texto introdutório do Otto Maria Carpo, é bem confortável de ler, com um trabalho gráfico muito bom. Eu soube de reclamações sobre a impressão estar muito clara, mas eu não achei, li o texto tranquilamente. Só em algumas notas, aí sim, por terem uma letra bem pequena, a impressão fica mais fraca. Mas, como sempre, o link para a compra da edição estará na caixa de descrição. E eu reforço o pedido de que, entrando no site da Amazon através desse link, efetuando a compra, eu recebo uma pequena comissão que eu repasso integralmente para uma instituição de auxílio social. Então eu conto com a contribuição de vocês. Não há nenhum custo adicional, mas a sua ajuda é imensamente importante. Em 1976, essa obra foi transformada em filme, que elimina todo esse aspecto caótico do texto, Ele conta a história de uma forma linear, fica mais fácil de acompanhar, claro, embora, como quase todo filme baseado em livro, com isso ele perca muito do conteúdo filosófico e as nuances, que só um texto escrito consegue trazer para a gente. Mas é um filme muito bom, foi indicado como representante da Holanda para o Oscar de filme estrangeiro, e traz como curiosidade a participação, antes de ir para Hollywood, do ator Rutger Hauer, falecido recentemente. Ficou muito famoso por filmes como Blade Runner, O Feitiço de Áquila e vários filmes de ação. O filme é falado em holandês, infelizmente eu só encontrei legendado em inglês,
Mas para quem quiser se arriscar, o link também estará na caixa de descrição. Então, resumindo, esse é um livro bastante importante que aumentou a conscientização dos europeus da época de que a riqueza de que eles desfrutavam era o resultado do sofrimento em outras partes do mundo. E essa conscientização acabou forçando o governo holandês a rever suas políticas coloniais. Então é uma obra também que dialoga muito bem com o Coração das Trevas, do Conrad, né? Embora esse aqui seja bem mais leve. Mas é um livro que ainda hoje nos serve de alerta, também como um apelo ao consumo consciente, ainda mais diante do consumismo desenfreado, né? Dos sites orientais, com uma penca de produtos de baixa qualidade e origem duvidosa, que a gente compra a rodo e não sabe exatamente de onde vem e as condições em que eles são produzidos, né? E, por fim, né, um livro também que me fez pensar naquela velha história de que o Brasil, será que o Brasil seria hoje um país melhor se fôssemos colonizados pelos holandeses? Será que seria mesmo? E é isso, eu espero que tenha conseguido dar uma ideia desse livro e do que ele representa, incentivado vocês a conhecê-lo, né? Foi uma grande indicação, uma excelente leitura, né? Mais do que recomendada. Então, muito obrigado a todos que assistiram, eu aguardo os comentários de vocês e a gente se encontra novamente em breve. Um grande abraço.